Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do grego intermediário aqui da escola Charles Spurgeon online. Eu sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas, tratando aqui especificamente sobre o adjetivo, certo? Basicamente a gente tem falado sobre isso e mais especificamente falando sobre a questão aí do adjetivo como do artigo como um marcador de posição adjetiva, certo? Esse é o ponto. Muito bem, vamos aqui para um texto que nos é muito caro, certo? Ele é muito interessante, porque é um texto muito conhecido nosso e é bem interessante também poder analisá-lo, certo? Muito bem, vamos lá. Nós temos aqui o texto de João 3,16. E aqui nós temos o seguinte. Hultos. Hultos é a ideia de tal maneira, certo? Literalmente, a ideia é... Ele se trata de um deixa eu abrir aqui. João 3,16. Exatamente. Ele é um advérbio. É importante notar que no grego, essa terminação aqui, ela normalmente indica a ideia de um advérbio. Ok? Por que um advérbio, professor? Porque hutos, ômega, sigma, normalmente indica essa ideia aí de advérbio, tá? Então, essa é a ideia de... indica a intensidade, certo? Indica essa ideia de intensidade, de maneira, né? De como, a forma. Então, por isso que esse hutos, ele é traduzido aqui como tal maneira, ou literalmente de tal maneira, ok? Tá, vamos lá então. Vou marcar aqui, inclusive em amarelo, para ficar um padrão aí. De tal maneira. Traduzido, portanto, como hutos. E aí nós temos o gar. O gar vem do porquê. Lembrando que João 3,16 está num contexto aí de uma referência à época de Moisés, né? Quando ele levantou lá a serpente, as pessoas olharam e foram salvas lá daquela enfermidade. Então ele diz por que de tal maneira. Então, de tal maneira, o contexto é de salvação, o contexto é de olhar para algo, né, nesse caso para um objeto, e ser salvo. E esse tipo, né, essa tipologia ligada ao Antigo Testamento é muito clara aqui para ele chamar a atenção agora para onde aquela serpente apontava, né? Então, nesse caso é porque, de tal maneira, ou de tal maneira porque, egapesen. O verbo aqui é o verbo agapao. E esse verbo agapao é o verbo exatamente para eu amo, certo? Nós conhecemos. Ele está nesse formato diferente aí, porque aqui nós temos um alfa mais um epsilon, e aqui nós temos a ideia do sigma alfa. E essas duas estruturas estão inseridas aí no verbo, de tal forma que ele fica egapesen, porque ele está na forma aorista, certo? Está na forma aorista. E qual é a diferença disso? O aoristo tem uma perspectiva da ação com relação à ação como um todo, e não em mínimos detalhes, não como algo que está em progresso, mas como algo que está sendo visto de longe, assim, de mais alto, quase como uma perspectiva de que eu vejo o todo. Então Deus amou. O foco não é o fato de Deus estar nos amando agora, muito embora ele saiba disso, mas o fato é mostrar como um todo a ação de Deus, do fato de ele ter nos amado. E Deus nos amou. Amou como? Né? Amou, na verdade, o que? Né? Porque nós temos aqui agora o hotheos. Lembrando, não custa nada lembrar que essa forma é a forma nominativa. E se está, portanto, no nominativo, significa, então,
que ou ele é sujeito ou ele é predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é quando nós temos a ideia de um verbo de ligação, ser ou estar, né? O verbo emi ou alguns outros verbos como ginomai, riparro, etc. Nesse caso, nós temos aqui o verbo egápese, né? Um verbo transitivo, ou seja, ele requer complemento, não é um verbo de ligação. Então, esse nominativo aqui, ele é sujeito. Ok? E como sujeito, Deus amou ton cosmon. Deus amou ton cosmon. Acusativo. E como acusativo, seu papel é de objeto direto. Ok? Então, Deus, egapesen, amou ton cosmon. Amou o mundo. Ok, beleza. Até aí podemos entender. Lembrando aí de cosmon, cosmos, cosmologia, por exemplo, a ideia de mundo, cosmovisão. Então Deus amou o mundo. Lembra? Já fica claro aqui dois artigos, ok? E aí nós temos Deus amou o mundo de tal maneira, hutos gar egapesen ton cosmon, hoste, ele amou tanto que, e esse que, ele é traduzido aqui pelo hoste. E aí nós temos hoste, que, e aí nós temos edoken, que deu, certo? Esse edoken é o verbo didomi, só que está na sua forma aorista, tá? Mas só para que fique claro aqui para você, edoken é didomi. Didomi. Didomi é o verbo dar, né? Tem a ver com a ideia de dar. Então, edoken. Tanto que edoken, né? Ton huion, ton monogene, edoken. Que deu. E aí nós temos ton huion, ton monogene. Quem dá algo para alguém, né? Então, esse dar algo é o objeto direto. O objeto direto nesse caso é ton huion, o filho, ton monogene, o filho. Aí aqui nós temos o verbo, aliás, o adjetivo, perceba que é o filho, ton huion, monogene, o filho unigênito. Perceba que aqui nós temos mono e temos gene. Monogene traz, obviamente, então, a ideia de unigênito, certo? Monogene. E não é uma palavra que aparece tantas vezes. Unigênito aparece 9 vezes. 9 vezes. E vamos analisar essas 9 vezes, porque já que é uma palavra interessante. Lucas 7 diz: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Então, filho único, monogene huios. Aqui nós temos Lucas 8:42. Pois tinha uma filha única. Então é monogene, thigater, que é filha, monogene. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico que vejas meu filho, porque é único, monogenes. Aí, já em João 1,14, traduzido como unigênito do Pai, né? O filho, glória como do unigênito do Pai. Aí, unigênito
monogenes. João 1,18 também. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito. E aí nós temos monogenei. João 3,16, João 3,18. Nome do unigênito Filho de Deus. Aí em Hebreus 11 nós temos, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito. E por último temos 1 João 4,9. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito. E aí nós temos novamente a palavra. Então é uma palavra interessante em que nós podemos ver a ideia de único, unicamente gerado, o único gerado, certo? Monogene, unigênito. E aí nós temos que deu seu Filho unigênito, e logo adiante nós temos a ideia de Rina. Rina traz a ideia de para quê. Já temos falado sobre a importância de Rina, né, como uma conjunção que traz a ideia de propósito, né, de finalidade. Então, a fim de quê? Para quê? Então, nós vemos aí a finalidade do amor de Deus. Paz. Paz. Para que todo. Lembra de paz, lembra de panta, tem a ver com a ideia de todo. E todo o quê? Ho pistelon. Ho pistelon. Todo. Lembra que pistelon significa eu creio. E ho pistelon tem a ver com a ideia de aquele que crê, certo? Então, no caso, foi o que crê. Eis auton, que crê nele. Me apoletai. Me apoletai, ou seja, não pereça. Não pereça. Al, que é mas, re, tenha. E aí nós temos zoen, aionion. Tenha o que? A vida eterna. Então é uma tradução interessante que faz a gente pensar em muita coisa, certo? Com relação ao Novo Testamento. Aqui, para você ter uma ideia, nós temos o que eu chamo, certo? De uma anatomia do amor de Deus. Então, por que eu chamo de anatomia do amor de Deus? Porque aí nós temos o amor de Deus descrito, certo? Nós temos o objeto do amor de Deus. Quem é o objeto do amor de Deus? Nós temos no objeto do amor de Deus é aquele que está no acusativo, né? É aquele que está no acusativo. Como é que isso se marca aí como a ideia de... O ponto é, nós estamos fazendo a anatomia de Egapesen, do amor de Deus. Deus como o sujeito, obviamente, desse amor, aquele que ama, aquele que pratica. Nós temos o objeto. Quem é o objeto do amor de Deus? Então, a gente pode até fazer da seguinte forma. Ó. Anatomia do amor de Deus. Nós temos, obviamente, primeiro o sujeito. Quem pratica a ação é o próprio theos. Ou seja, o sujeito está no nominativo. Ok? E quem é que está no nominativo aqui? Theos. E logo depois nós temos o quê? Nós temos o objeto. E quem é esse objeto? Ton cosmon. Está no acusativo. Se você prestar atenção nessa anatomia do amor de Deus,
a gente pode notar que o sujeito é o próprio Deus. E só poderia ser ele, porque o objeto desse amor é o mundo. Deus ama um grupo de pessoas absolutamente imerecedoras do seu amor. Então a única pessoa que poderia nos amar de tal forma, inclusive, né, para nos salvar, na medida de um sacrifício, tinha que ser Deus. Não poderia ser outro de nós, porque ele não seria capaz de amar alguém tão ingrato, tão desobediente, tantas vezes não obedecendo, não honrando, não glorificando a esse que tanto nos ama. Então somente poderia ser Deus para agir dessa forma. Por isso ele é o sujeito marcado aí pelo nome nativo. Mas nós temos o objeto desse amor. E o objeto desse amor, ele é o cosmon. Ele é marcado pelo acusativo. Certo? E nós temos também a medida do amor de Deus. Certo? Nós temos a medida do amor de Deus. Até onde foi a medida do amor de Deus? Qual é a medida do amor de Deus? A medida do amor de Deus é marcada aí pelo roster Edoken. Roster Edoken. Como assim, professor? Roster Edoken. Ele amou tanto que ele Roster Edoken, que ele amou tanto que deu o quê? Seu filho unigênito. Então é Edoken ton huion ton monogenen. Nessa anatomia do amor de Deus, nós vemos que Deus amou tanto que a medida dele foi Edoken, o quê? Ton huion ton monogenen. Ton huion ton monogenen. Ok? Essa é a medida do amor de Deus. O quê? O seu filho. É interessante a gente notar que quando nós pensamos em termos de salvação, em termos de amor, é normal, é esperado de nós se a gente pensar em termos de sacrifício, né? Então, esse sacrifício que foi dado pelo filho, ele não foi um sacrifício, aliás, que foi dado pelo pai em relação ao filho. Não é qualquer sacrifício. Como foi esse amor? Deus nos amou tanto que ele ficou cansado. Deus nos amou tanto que ele tirou muito dinheiro da sua conta corrente. Deus nos amou tanto que ele quase quebrou sua empresa. Deus nos amou tanto que ele, sabe? Deus nos amou tanto que ele abriu mão das suas reservas. Deus nos amou tanto que ele nos deu seu filho. Essa medida do amor de Deus, ela transcende qualquer uma das nossas medidas. A quem você amaria tanto que você daria o seu filho? Eu amo tanto essa pessoa que para salvá-la eu vou dar meu filho. Meu filho único. Meu filho unigênito. Sabe, pensar assim em termos do amor de Deus, da anatomia do amor de Deus, ela é um tanto mais do que a gente normalmente é acostumado a pensar. Qual é a medida do sacrifício pelo qual nós amamos? Nós não amamos nem nada em relação ao amor de Deus por nós. Por quê? Porque ele nos amou na medida do seu filho. Quando você ama muito alguém, você dá alguns presentes. E às vezes, dependendo obviamente das suas condições e das suas proporções, quando é alguém muito importante, você não vai dar qualquer coisa. Para um grande amigo, você não vai dar uma coisa que você encontrou no meio da rua. Ou uma coisa lá de, sei lá, 10 reais no aniversário dele, a não ser que seja um valor muito sentimental, mas você está entendendo o que eu estou dizendo. Qual foi a medida do amor de Deus?
seu filho. Essa foi a medida, né, do sacrifício, a medida do amor de Deus. Mas nós temos mais aí, certo? Nós temos mais porque, além disso, nós temos a finalidade do amor de Deus. E a finalidade, o propósito do amor de Deus, o que é? É para que todo o que nele crê, eis a rina, né? Na verdade, a finalidade, ela é marcada aqui pelo rina, ok? A finalidade do amor de Deus é marcada pela conjunção de finalidade, né? A conjunção rina, para que nós não morramos, para que aqueles que nele creem não morram, não vejam a morte, não vejam a morte eterna, mas para que eles tenham a vida eterna. Então não é belo a gente notar essas questões com relação ao como o texto grego ele nos ajuda a perceber o amor de Deus. O amor de Deus ele é um amor prático. Ele tem uma finalidade, ele não é um amor qualquer, ele não é um amor que é entregue ao léu, digamos assim, que é entregue assim sem nenhum propósito. O amor de Deus tem uma finalidade, que é nos salvar, que é nos dar a vida eterna. Esse amor de Deus, com essa finalidade, já alcançou essa finalidade. Nós já temos a vida eterna se somos aqueles que creem no seu Filho. Então, às vezes a gente passa a vida querendo mais de Deus. Sabe, tem até aquela conhecida música, né? O melhor é aquela conhecida frase, expressão que vira música. O melhor de Deus está por vir. Não, meu amigo. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus foi Cristo na cruz morrendo por nós pecadores. Se nós já temos isso, nós fomos salvos. Nós temos o grandioso presente da parte de Deus. Nós somos objetos desse grandioso amor de Deus. Para que coisa mais maravilhosa do que isso? O que mais nós queremos de Deus? Se nós já temos aquilo que Ele teve de mais valioso. O que vier além da parte de Deus é graça dele, ele não precisava nos dar. Mas um dia a mais de vida já é muita coisa. Porque ele nos deu seu Filho. Deus nos deu ton huion ton monogené, o seu Filho unigênito. Então, se Deus nos deu o seu Filho unigênito, o que mais nós vamos querer da parte de Deus? Ele já nos entregou, ele já nos deu. Nós não precisamos de mais nada. O que mais nós queremos da parte de Deus? Não é que eu não possa pedir a Deus mais para viver nessa vida. O que eu só quero dizer em termos de perspectiva, eu já recebi de Deus aquilo tudo que eu quero, que tudo de que eu preciso, e muito mais. Ele me deu vida, ele me deu a vida eterna. Então, a ideia de ton huion, ton monogenen, como eu chamei a atenção, ela é a ideia de um artigo substantivo, artigo adjetivo. Como você deve lembrar, artigo adjetivo é a construção que a gente tem que procurar. O artigo está marcado no adjetivo? Ele está colado, deu as mãos, beleza. Então é posição atributiva. E o outro artigo poderia estar lá ou poderia não estar lá. A posição atributiva ela permanece. Continua sendo atributiva, não é predicativa. Então, para que estar aquele... Qual é a função daquele artigo lá? A função é a função de marcar a função adjetival. É para que a posição de atributiva fique claramente marcada. E assim a gente possa ter clareza de que ali se trata de um adjetivo exatamente daquela forma, certo? Então eu espero que você tenha entendido as questões aqui, entendido os pontos. Foi muito bom ter trazido esse texto, ele sempre me é muito caro. E que Deus nos abençoe e nos dê graça para a próxima aula. Deus nos ajude. Até mais. Valeu!